Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos a apresentar uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que, como sabemos, é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. É uma instituição espírita onde se estuda os evangelhos e as obras de Allan Kardec, fundada em 1976, portanto, mais de 30 anos de trabalho profícuo, útil, em favor da sociedade da nossa cidade e principalmente da sociedade dos espíritos desencarnados. E hoje que é dia 8 de novembro de 2021, conversaremos aqui um pouco sobre a importância do pensamento positivo, pensar bem, raciocinar bem, pensar no bem, pensar a verdade e substituir as más ideias, os maus pensamentos, por pensamentos elevados, pensamentos de paz, pensamentos ligados à prática do bem e pensar bem. E a recomendação, a reflexão, é no sentido de é uma sugestão, é a ideia de mudarmos a nossa maneira de pensar, de sentir e de agir. Esta é a mensagem. E de maneira que nós encontramos aqui um texto, um breve texto, da autoria de um sábio, sacerdote, que quando estava na matéria, ele se chamava Torres Pastorino. Ele foi um sacerdote da Igreja Católica, mas depois ele se converteu ao Espiritismo e deixou diversas obras escritas que são de um grande valor espiritual, que faz parte da literatura espírita, da literatura da boa educação espiritual. E ele diz acerca das vibrações dos pensamentos. Ele nos diz: de acordo com o tipo de vibração do pensamento, atrairemos a nós todas as ondas semelhantes. Pensando no bem, atrai o bem. Pensando no mal, atrai o mal. Tudo é uma questão de sintonia, de ligação do pensamento. Por isso é que os jovens de hoje, quando eles se reúnem e conversam os assuntos, eles lembram estar ligado. Estar ligado é isso que os jovens dizem, porque tudo é sintonia. Sintonizar é ligar, é conectar. E ele diz mais: se você pensar negativamente, atrairá todos os pensamentos negativos, entre eles o dos desencarnados, desequilibrados do além. E continua: negativo, piorando seu estado de espírito. Portanto, pense positivamente para atrair apenas pensamentos construtivos, pensamentos positivos de paz e de prosperidade espiritual. E continua então o nosso companheiro Torres Pastorino. Aí ele diz:
não esteja ansioso e preocupado, para não atrair moléstias para seu corpo. A ansiedade é um fator bioquímico que influencia as secreções glandulares, produzindo demasiada adrenalina, que estimula em exagero o sistema nervoso. Daí a enfermidade é um passo, as doenças, porque nós sabemos que os antigos romanos, eles costumavam dizer: mente sã em corpo são. Se a mente é sadia, ela irradia energia, forças sadias para o corpo material. Logo, a cabeça é que dirige a matéria, a cabeça é que dirige o corpo. Ora, há quem diga, e pode-se dizer, se a minha cabeça estiver equilibrada, o pensamento equilibrado, se me colocarem, ou se me derem colocar em minhas mãos, o mundo todo errado, de cabeça para baixo. Mas como a minha mente está equilibrada, eu consertarei o mundo. Mas se a minha mente, meu pensamento está desequilibrado, desalinhado, se me colocarem no céu, eu perturbarei os anjos. E os anjos me expulsarão do paraíso. Mostrando que a mente sã, em corpo são, sadio, mente doente, em corpo doente, porque irradia, exerce o pensamento que é próprio da alma, do espírito. O pensamento é atributo da alma, do espírito. Quando ele está desalinhado, desequilibrado, emite vibrações de energia negativa, escura, sombria para o corpo material. E daí é quando surgem as doenças físicas, as enfermidades da matéria. É isso que ele está mostrando aqui. E diz mais: o nervosismo prejudica fundamentalmente a saúde mental e a saúde da matéria, do corpo. Portanto, não seja ansioso, controle a ansiedade patológica, quer dizer, clínica, doentia. Faça constantemente afirmações positivas a você mesmo, afirmações de saúde, e mantenha-se calmo e sereno. Mas outro texto muito construtivo desse sacerdote da Igreja Católica, que depois se converteu ao Espiritismo. Vejamos mais a reflexão dele. Você jamais está abandonado, que às vezes a gente pensa, envolvido nos problemas da vida, a gente pensa que Deus não nos vê, nos abandonou. Não. Deus não nos abandona e nem se distancia de nós. Nós é que, pela conduta má, pelo comportamento mau, nos distanciamos do Pai Celestial, mas Ele nunca se distancia de nós. Está pronto para nos ajudar, mas precisamos fazer por onde receber esta assistência do nosso Pai Criador e Protetor, que é Deus, o nosso Pai Celestial. E ele diz: você jamais está abandonado, absolutamente. O Pai Celestial não abandona seus filhos. Ele veste de plumas multicoloridas as pequeninas aves do céu, enfeita de beleza e perfume as flores
e não deixa morrer de fome nem os insetos, nem os pequeninos vermes, porque Deus é o autor, o criador da criação do universo, e Ele é provedor. Ele não seria Deus em fazer a criação e não provê-la, mas Deus provê a sua criação, que se constitui de toda a criação e de todos os seres vivos, em todos os níveis de progresso e de elevação espiritual, desde os seres mais inferiores até os mais elevados, que são os anjos, os espíritos puros, que também já foram os seres inferiores, mas progrediram, se elevaram pelas reencarnações sucessivas, porque a lei de Deus é progresso, e o progresso é uma lei universal, não é só da Terra, é universal. E tudo progride na natureza, tudo se eleva. E ele continua aqui: esteja certo, não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem que Deus o permita. É a linguagem metafórica do autor. Confie no Pai Celestial, você jamais está abandonado. Confie e se aproxime de Deus. É o que ele nos ensina. E ele então vai encerrar aqui: afaste de si o veneno da lisonja. O que é a lisonja? A lisonja é um excesso de elogio, um elogio que as pessoas muitas vezes nos dão sem merecermos. Nós não merecemos aquele elogio, mas há criatura que nos cobre de elogios, mas elogios, diríamos, de bajulação, bajulatório. Esse aqui é o mal, é a lisonja. Aí ele diz: afaste de si o veneno da bajulação, da lisonja. Não creia naqueles que o elogiam sem uma razão e sem um motivo. Prefira ouvir a crítica de um adversário, a crítica honesta, a um galanteio vazio, que é um veneno para a vaidade humana, e você muitas vezes acredita ser aquilo, quando na realidade não é, e cai no ridículo. E ele termina: a crítica aos nossos atos poderá trazer-nos o alerta de que necessitamos para corrigir os nossos erros, porque o orgulho não permite que nós vejamos os nossos erros. É o orgulho, o amor próprio em excesso, e a crítica direta faz com que vejamos os nossos erros e corrijamos os nossos erros, numa crítica que vem muitas vezes de inimigos, de adversários. E ele termina: o elogio fácil nos amolece e ilude, e nada existe de mais frágil que uma criatura iludida a seu próprio respeito. Está completamente enganada. Muita paz para todos.